Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Muito bom dia. Que a bênção, a graça e o poder de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã, nesse momento, é que esteja aí ao teu lado, abrindo o seu coração, o seu entendimento, para você compreender as verdades de Deus para a tua vida, e você será ricamente abençoado pelo Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor, e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 24, o versículo 1 e o versículo 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Querido amigo, nessa manhã, deixe-me falar ao teu coração quão melhor nós seríamos se nós dessemos ouvidos a essa sabedoria. Infeliz é aquele que vive nessa terra e não tem contato com a sabedoria vinda do céu. Veja que no mundo em que nós vivemos, nós estamos cercados pela violência, pela inveja, pela discórdia, pelo ciúme e por tantas coisas que de fato nos atormentam. Salomão, há muito tempo atrás, cheio de sabedoria, nos ensinou e deixou aqui na palavra de Deus como é que nós podemos evitar todos esses problemas. Tenha certeza, o homem moderno, se ele se voltasse para Deus, se voltasse para essa sabedoria, as suas vidas seriam muito mais felizes. Já imaginou como as famílias seriam muito mais sólidas? Compreenda, nessa manhã é Deus falando conosco através da sua palavra. Para muitos jovens que vivem nos dias atuais, o que importa de fato é ser feliz. Mas quando nós atentamos para a verdadeira sabedoria ela tem princípios, ela tem valores, ela nos ensina como é que de fato nós podemos alcançar a verdadeira felicidade. Não é abrindo mão dos valores morais que o Senhor deixou na sua palavra. Pelo contrário, é amando os valores espirituais, os princípios divinos. Vivendo dessa forma é que nós verdadeiramente encontraremos a verdadeira felicidade. Quando nós estabelecemos amizade com pessoas que não possuem princípios, nós corremos o risco também de abrirmos mão dos princípios que nós conhecemos. Este é um risco de formar amizades com pessoas que não possuem princípios bíblicos no seu coração. A segunda razão é porque quando nós andamos com pessoas que não possuem princípios, nós também somos conceituados no mesmo valor moral das pessoas que nós andamos. Se nós andamos com pessoas que não possuem valores, automaticamente, se alguém maquina algum mal contra essas pessoas, se andamos com elas, nós também seremos o alvo dos ataques desses malfeitores. Ninguém jamais conseguirá construir algo sólido se vive uma vida invejosa. Só conseguiremos de fato construir algo sólido se nós buscamos sabedoria vinda do Senhor, nos colocamos nas mãos de Deus. Ele é soberano sobre a nossa vida. Aqueles que vivem dessa forma alcançarão maiores bênçãos. A verdadeira sabedoria não é ditada pelo desejo. A verdadeira sabedoria ela é ditada pela razão. A verdadeira sabedoria nós não encontramos nessa terra. A verdadeira sabedoria um dia desceu do céu e colocou-se na condição humana, pisou nessa terra, tocou em seres humanos. Nós bebemos da fonte da sabedoria divina. Aqueles que verdadeiramente almejam viver uma vida feliz precisam se voltar para Ele. Ele é fonte de vida, Ele é fonte de salvação. Ele veio na plenitude dos tempos, nasceu de uma forma indefesa, cresceu, morreu por nós e hoje intercede por cada um de nós nas mansões celestiais. Somente Deus sabe verdadeiramente o que passa no mais interior do nosso coração. Nenhum outro poder nessa terra ou no céu tem poder de ler os nossos pensamentos. Somente Deus esquadrinha todo o nosso coração. É por isso que quando nós oramos, podemos orar em silêncio, falando com Deus dentro do nosso coração. Ele sabe do nosso pedido, Ele sabe do nosso desejo, Ele sabe da nossa vontade. De acordo com a sua infinita graça e bondade, Ele irá atender a cada um dos nossos pedidos, dos sonhos do nosso coração. Provérbios capítulo 24, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte:
Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Salomão, aqui no versículo 13, não está trazendo para nós uma orientação como é que nós devemos nos alimentar. Não é uma orientação gastronômica. Salomão, na verdade, está falando de como é que nós podemos alimentar a nossa alma, como é que moralmente nós podemos viver uma vida mais correta, como é que o nosso coração pode se tornar mais puro para recebermos a salvação. É nos voltando para Deus, é buscando a sabedoria, é colocando em prática na nossa vida a palavra do Senhor. Aqueles que vivem dessa forma viverão uma vida muito mais feliz e alcançarão as maiores bênçãos do Senhor. Provérbios capítulo 24, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Aqueles que estão sofrendo nesse mundo precisam compreender essa parte da Bíblia. Salomão está falando para você, aquele que é justo, aquele que é íntegro, aquele que busca a Deus poderá até cair, mas Deus mesmo irá se responsabilizar para levantar você do fundo, seja até do fundo do poço do pecado. Se estiver caído nessa lama desse mundo, Deus irá estender as suas mãos para te levantar, para que você mais uma vez tenha condições de caminhar ao lado e na presença dele. Mas aqueles que são negligentes para com o Senhor, aqueles que deram as costas para o Senhor, esses irão, na verdade, um dia receber o juízo final, a sentença da destruição eterna. A sabedoria em sua plenitude nós conhecemos quando Jesus Cristo colocou os seus pés aqui nessa terra. Embora entendamos que depois de Jesus Cristo, Salomão é o homem mais sábio que também colocou os seus pés nesse mundo. Jesus também nos ensinou que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Salomão também fala da mesma mensagem. E a sabedoria vinda do céu, nós não podemos nos alegrar com a derrota daqueles que estão ao nosso lado. Se porventura o nosso coração se alegra quando alguém perde alguma batalha nesse mundo, nós ainda não conhecemos a verdadeira sabedoria. Quando alguém se machuca, quando alguém cai, quando alguém se fere, mesmo que seja na vida espiritual, nós precisamos sentir a mesma dor que aquela pessoa está sentindo, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Nós precisamos chorar com aqueles que choram, nós também precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Nenhuma pessoa que vive nessa terra, que vive uma vida injusta, ela vive uma vida feliz. Aqueles que estão ao seu redor jamais olharão para ela como reconhecendo uma pessoa de bem, mas aqueles que buscam fazer justiça, viver uma vida íntegra, são abraçados pela sociedade. Os olhos do Senhor estão sobre a vida dessas pessoas. Quando nós vivemos uma vida íntegra, nós abençoamos outras pessoas. Quando nós vivemos uma vida honesta, nós não estamos vivendo apenas para essa terra, mas também nós estamos vivendo para a eternidade. Para que um jovem possa ter condições de formar uma família e ter a aprovação dos pais dela, para que ele possa tirar da casa deles e levar para sua casa a sua filha e viver uma vida feliz ao lado dela, um jovem precisa ter condições de trabalho. Ele precisa pelo menos também ter uma casa para que possa colocar a sua futura esposa. Ele precisa ter condições de sustentá-la. Da mesma forma, quando nós olhamos para a vida espiritual, alguém que está se preparando para se encontrar com o seu Deus, ele precisa ter condições de viver uma vida fiel ao lado do Senhor. Ele também precisa de ter condições de tirar da sua caminhada aquilo que lhe impede de tirar da salvação em Jesus Cristo. Tudo aquilo que atrapalha a nossa trajetória rumo a Canaã celestial precisa ser deixado de lado para que nós possamos viver exclusivamente para o Senhor. Jamais nós deveríamos nessa terra pagarmos o mal com o mal. Se alguém nos fez o mal, nós deveríamos pagar com o bem. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos agir como Jesus Cristo. Jesus foi açoitado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi crucificado, mas Jesus devolveu com amor. Jesus expressou o perdão. Jesus é o único que veio nessa terra e nos ensina claramente que ele era um ser livre. Ele poderia viver depois escravizado pelo rancor, pelo ressentimento, pela tristeza, pela dor da traição, mas Jesus viveu uma vida livre. Jesus expressou o perdão. Jesus continua amando os seus filhos. Jesus promete um dia voltar aqui a essa terra e levar para o céu todo aquele que creu no seu sacrifício e se colocou nas suas mãos.
Querido amigo, nós jamais deveríamos nos esquecer. O nosso Deus deixou nessa terra um livro de amor, uma carta de amor, que é a sua palavra. Aquele que almeja receber a salvação precisa amar essa palavra, colocar em prática na sua vida, porque estudando essa palavra nós iremos entender qual é a boa, santa vontade de Deus para os nossos dias. Não podemos seguir a multidão, não podemos seguir a essa geração. Nós precisamos nos manter nos princípios do Senhor, na sua palavra. Aqueles que de fato vivem dessa forma estão se preparando para viver com o seu Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia viver para o Senhor. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.